Olá, bem-vindos. Sou Radamés, filho do carbono e do amoníaco, e hoje avancemos com a segunda obra a ser analisada. Desta vez, destrincharemos uma referência literária muito utilizada no ramo cinematográfico, seja pela sua óbvia dualidade do bom versus ruim, seja pelas características de horror, tá? O Médico e o Monstro. Uma fantástica novela escrita pelo escocês Robert Louis Stevenson. O Stevenson, nascido em 1950, sendo filho de um renomado engenheiro, teve uma infância confortável, assim por dizer. Conforme a maioria das crianças de época, foi induzido a seguir os passos do pai, iniciando a graduação de engenharia. Porém, desde cedo é dito que ele tinha uma incrível aptidão à literatura. E, por isto, também mudou de curso para direito. E isto foi potencializado por conta da sua frágil saúde, que o fez buscar atividades mais amenas. Em época, era um homem de personalidade diferenciada. Ele queria ter uma vida livre dessas amarras burguesas. Então, contrariando tudo e todos, aos seus 23 anos, resolveu trilhar seu próprio caminho. E mudou-se para Londres, iniciando sua trajetória literária. Aos 26, publicou seu primeiro livro. Uma curiosidade válida acerca disto é que neste primeiro livro teve uma inspiração de um passeio de canoa que ele fez em Paris. E neste mesmo passeio, ele conheceu a sua futura esposa, Fanny Osborne. Mas então, a glória do Stevenson vem em meados dos anos 80, em que ele escreve o conhecido Ilha do Tesouro, onde tem o nosso famoso Jack Sparrow. Não é Jack Sparrow, é Jim Hawkins. Jim Hawkins, que é o protagonista dessa obra, que é um pirata em busca de, vejam só, um tesouro. Mas nosso foco hoje é na sua mais importante obra, e nossa literatura do dia, O Médico e o Monstro. Tá? Em 1889, já casado, o Stevenson resolve morar na ilha de Samoa, porque sua saúde, como mencionei, bastante debilitada ao longo da vida, o forçou sempre a ter esta vida bastante limitada. Ao fim do seu ciclo, já realizado, ele vem a falecer vítima de uma hemorragia cerebral em 1994. Bom, dado este resumo do autor, vamos ao livro. Tá? Eu tenho aqui 2 exemplares, tá bom? Então, eu já digo a vocês que eu não tenho uma preferência por editoras. Não tenho. Eu quero um livro, eu vou e leio. Se, porventura, alguém me dar um outro exemplar, ou me recomenda um outro exemplar, na medida do possível, eu também o lerei. E olha, minha primeira leitura desta obra foi um terceiro exemplar, que não está aqui em casa, eu não tenho, provavelmente emprestei a alguém, e este alguém não me devolveu. Mas bom, vamos à história, tá? Né? A história, ela inicia não com o nosso protagonista, ou protagonistas, mas sim com uma testemunha ocular, uma espécie de narrador comentando sobre as características de um renomado advogado, muito importante, o austero Dr. Utterson, aqui descrito como um homem sisudo, imponente, um homem de poucas palavras, mas de caráter inquestionável. Assim, por perfil, ele tinha
poucos e seletos amigos. E o primo dele, o Enfield, era um desses poucos amigos. Em seus encontros semanais, a caminhar por entre ruas e prosear, ao avistarem um ato de vandalismo em uma casa, ele escuta do Enfield uma história peculiar. Tá? Aqui o Enfield abre o diálogo. Cara, você está vendo aquela casa? Viu um homem de aparência estranha entrar ali para indenizar uma senhora. E a partir daqui ele narra o motivo, né, de que, ao avançar de uma noite, um jovem homem carrancudo tromba com uma criança na rua. E olha só, ele não desvia não. Ele o empurra, ou melhor, ele a empurra e a pisoteia propositadamente. E tenta seguir seu caminho, tá? A população não deixa. E para evitar maiores transtornos, ele indeniza a família no ato, com a parte do valor em ouro e o restante em um cheque. O mais curioso disto aqui não é o pagamento, parte do pagamento sem ouro, mas sim o cheque está assinado por uma pessoa de caráter nobre, de competência profissional e de contribuições notáveis a esta sociedade. Aqui escutamos pela primeira vez o nome do Dr. Henry Jack. E, sabe, aqui também notamos como o Stevenson é feliz em detalhar essas coisas. Desde cenário, personalidade humana e toda esta parte de cena. A exemplo, até aqui ele não mencionou ainda a época em que se passa o enredo, mas pela postura você já nota que é uma Londres vitoriana. Só lá para meados do livro ele cita de fato que é no século XIX, não menciona o ano, mas menciona o século. Mas, então, temos essa fofoca de final de semana, que termina com o Utterson bastante intrigado. Mas, por que intrigado? Porque ele conhece o Jack. O Jack é um nobre, um gentleman. E o Utterson tem em posse o testamento do mesmo. Eu acho que eu não mencionei, mas o Utterson é um advogado. E tem amizade com o Jack de longa data. E o nome do Hyde ele já conhecia. Ele já tinha se incomodado com isso. Porque todo o patrimônio do Jack, em caso de desaparecimento ou morte, está para o nefasto senhor de todo o imbróglio que eu citei aqui. E a partir disso, o Utterson ele encarna o Sherlock Holmes. Quem é o Mr. Hyde? E então ele se encontra com um amigo em comum dos dois, também de longa data e também importante, o Lanyon. Para tentar colher informações sobre o novo apadrinhado do Jack, nada surge, tá? Lanyon não o conhece, nunca ouviu falar. Fantasma. Até aqui, não temos informação sobre a vida amorosa do Jack. Isso não é abordado. Então, isso também fica como ramificação de possibilidade, se é que me entendem. Até então, é dito que o Jekyll é um médico, filantropo, PhD, traços finos, apreciador de bons vinhos, bons costumes, é um homem de robusta meia-idade, alto e de pele pálida. Mas enfim, tá? O Utterson ele quer conhecer o Hyde. O Utterson precisa conhecer o Hyde. Ele faz a tocaia a observar sempre em esporádicos períodos, né? E ele finalmente o encontra. Aquele cabra corcundo, de passos fortes e rápidos, com sua fronteiriça bengala em mãos. Rapaz, lendo você tem a sensação de um embate a acontecer, né? O Utterson o aborda e ficam frente a frente. É um diálogo cheio de risca-faca, cheio de alfinetadas. E aqui sim, o Stevenson capricha em definir o Hyde. Baixo,
curvo, de feições tortas, com boas vestes, sobrancelhudo, magro. E o que é bem enfatizado aqui é sua voz rasgada. Mas, bom, deste atrito finaliza com o Hyde dando o endereço da casa dele. Amigão, você quer meu endereço? Tá aqui. Se quiser tratar mais coisas comigo, esse é o meu endereço, passa lá. Muito bem. Essa cena é muito boa. É muito boa. Parece um Batman querendo saber quem está por trás da fantasia do Superman. Ao contrário, visto que o homem de vestes escuras e comportamento esguio é o Hyde, né? Bom, temos um avanço. Posteriormente, o Utterson confronta o Jekyll sobre o porquê dele apadrinhar um cara tão desprezível. E o Jekyll só diz que, bom, ele deixa claro que não está sob chantagem, que pode se livrar do Hyde quando quiser, mas que tem existe algum assunto interligado entre eles, tá? E exige que o Utterson siga exatamente o que está descrito no testamento, caso vier algo acontecer com ele. Temos um pulo de tempo a partir daqui, aproximadamente um ano. Então, um ano depois, vem basicamente uma bomba, né? O Utterson ele acorda escutando sobre um ato atroz aconteceu contra um dos clientes dele, o Sr. Danvers. Então ele resolve ir até a delegacia entender o que ocorreu com este monsenhor. E em depoimento da governanta, do já ex-patrão Danvers, ela menciona que o homem de feições vis, em resposta a um simples boa noite do Danvers, explodiu em raiva em um ataque de fúria que acaba por finalizar o pobre coitado. Este homem tem nome. O nome dele é Hyde. Mas assim, o relato ele tem impacto. O Stevenson é bom nisso. O que eu aprecio neste livro, tá, é a fácil leitura dele, sem tirar nenhum brio da obra. O Utterson ele vai com o chefe de polícia na casa do Hyde, naquele endereço fornecido no frente a frente, e atendido pela governanta lá do Hyde. Ela menciona que ele pouco conversa, pouco aparece e pouco interage. E é uma casa muito bem organizada, tem bons vinhos também, mas o quarto do cara é uma bagunça, tá? E nesta bagunça se encontra uma outra parte da bengala quebrada durante a agressão ao Danvers. O cara quebrou a bengala no Danvers. Pronto. Este ser agora é um ser procurado pela polícia. Mas ele sumiu como se nunca tivesse existido. As investigações só descavam coisas mais assombrosas do cabra. Homem vil, egocêntrico, torpe. Pegue um pacotão de defeitos. Enfim, na sacola escreva Hyde. Então, em consideração ao amigo Jack, preocupação também, o Utterson vai à casa dele, vai ao encontro. E aqui, pela primeira vez, o advogado tem acesso à extensão do escritório do Jack. Um grande laboratório, o qual ele realiza pesquisas e experiências, visto que ele primariamente é um médico. Mas então, ele promete que rompeu relações com Hyde, que nunca mais nem Utterson nem ninguém o verá. E assim, os próximos meses são bons de convívio pleno. Hyde sumiu, Jack voltou a ser um cara socializável. E muito bem, muito bem, muito bem. Esta obra, ela vai descambando de um processo de investigação para um processo de terror. Você percebe na narrativa
o quão desesperado e frágil é o Jekyll perante o Hyde. Isso só vai piorando a partir daqui, tá? Porque o que ocorre é que o Jekyll, após alguns meses, né, de socialização, ele passa a ficar recluso abruptamente em casa. O Utterson, que uma semana antes jantava com um amigo, agora sequer consegue falar o mesmo. E aí, novamente, ele recorre ao amigo em comum dos dois, o Lennon. E esse aqui, amigos, parece que o tempo foi malvadão com ele. O homem já está basicamente com o pé na cova. Mas, de novo, o que surpreende, o que assusta, não é isso, não. E sim o que ele fala sobre o Jekyll. Ele não quer amizade, não quer mais vê-lo, o profana de tudo quanto é nome. E aqui você percebe, você na pele do Utterson, percebe que, né, foi descoberto algo muito bizarro sobre o Jekyll. Apesar, tá, do Lennon não dizer o que foi. E essa história ela vai ficando mais turva ainda. Porque já que você não consegue falar com o Jekyll, ele manda uma carta para casa do Jekyll. Ele recebe uma resposta no outro dia. Uma outra carta. Corroborando que de fato ocorreu algo entre ele e o Lennon. E mais. E que a partir de então, ele, Jekyll, será uma pessoa reclusa. O Lennon vem a falecer pouco tempo depois. Semanas assim por dizer. E ele deixa uma carta para o Utterson, em que diz assim: abra esse envelope, se tiver coragem. O Utterson abre e fica pasmo ao ver que dentro dele tem um outro envelope dizendo: agora abra este somente quando nosso infeliz amigo Jekyll desaparecer. Ou coisa pior. O Utterson, ao ver aquela palavra desaparecer, ele deduz que tudo é culpa do Hyde, do execrável e ambicioso jovem sem escrúpulos. E o que vem a partir daqui é uma narrativa que vai tomando o corpo de... Tudo converge para um dia à noite, em que o mordomo do Jekyll parte à porta do Utterson, desesperado, pedindo ajuda. Pra quê? Por quê? Bom, sabe, eu não vou dizer o final do livro. O que eu posso dizer é que esta narrativa toda que abordei é talvez 2/3 da obra. Entendam que este livro do Stevenson teve inspiração direta em Frankenstein. Então, aquele laboratório tem papel importante, tá? E as pessoas, Jekyll e Hyde, talvez não sejam tão diferentes quanto parece. Ou são sim, mas de uma forma simbiótica. Talvez esta seja a palavra mais adequada. Tem um turning point muito bem narrado, tá? Nesta obra. E apesar de muitas pessoas já conhecerem, eu prefiro deixar em aberto. Pois ao final das cartas do Lennon e do Jekyll, você, leitor, entra em uma espécie de incredulidade. Não. Você entra em uma espécie de... E se eu fosse o Jekyll? O que eu teria feito? Bom, parte do sucesso literário do Stevenson deu-se por conta desse mergulho ao mundo, né? Fazendo das suas obras escritas simples, com personagens marcantes. Um homem que preferiu seguir uma vida boêmia ao invés da segurança nominal. E por conta disso, todos nós fomos recompensados com esta imortal obra. O campo de comentários está aberto a debater alguns outros pontos, se assim desejar. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o dislike, mas deixa o comentário
dizendo que desagradou, ok? Um forte abraço e quem sabe até a próxima sexta.